Então, o construtor prudente, ele sabe que quando ele ouve a palavra de Deus, ele tem que colocar em prática a doutrina do arrependimento, por exemplo. Ele se arrepende dos seus pecados. Ele sabe da importância que tem de crer em Jesus Cristo. Ele sabe a importância que tem de resultar, que a sua vida transformada resulte em boas obras de salvação. E ele procura aplicar tudo aquilo que ele aprende em prática, né? Tiago mesmo falou, né, Tiago, que ele não queria que seus ouvintes fossem meramente assim, ouvintes, leitores da palavra, mas que colocassem em prática. Então, o construtor prudente, ele sabe da importância que tem de obedecer a palavra de Deus, de obedecer às palavras de Cristo. Ele procura colocar em prática. Quando começa a semana, ele começa o dia pensando, por exemplo, Senhor, me ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade no trabalho, a fazer a Tua vontade em casa, a fazer a Tua vontade na faculdade. Ele sabe a importância de colocar em prática, por exemplo, o que Jesus falou sobre ser sal da terra e luz do mundo, por exemplo, de iluminar o mundo em trevas. Ele sabe dessa importância. Sabe que Jesus, ele quer pessoas que praticam. O interessante é que essa cobrança pela prática do discipulado vem desde o Antigo Testamento. Talvez os ouvintes originais de Jesus, aqui os discípulos, quando Jesus ele disse da importância de se praticar, eles lembraram uma possibilidade, assim, porque os judeus conheciam muito o Antigo Testamento, da passagem de Ezequiel 33, quando o profeta ele profetizou para judeus que não haviam sido levados em exílio ali para a Babilônia, por exemplo, continuaram na sua terra, porém continuaram na vida de pecado. Continuaram praticando injustiça, desobedecendo a Deus, continuaram na idolatria. E Deus então mandou o profeta Ezequiel profetizar para aquele povo vinha, ouvia o profeta Ezequiel, ouvia, sentava. O texto fala que eles até dançavam-se de alegria, porém, na hora de se arrepender, de mudar de vida, nada. Então, talvez eles conhecessem essa história, e Jesus usou como base também esse conhecimento deles, para falar da importância, então, de colocar em prática o discipulado. A importância, então, de estar ali bem firme com Jesus, amém? O construtor prudente, ele também cava sobre a rocha. No Antigo Testamento, a rocha, no Antigo Testamento, era uma metáfora que significava a proteção e a segurança em Deus. Tem vários salmos que falam, né, que Deus como a minha rocha, Deus como protetor, assim por diante. O livro dos Salmos tem várias metáforas ali para se referir a Deus. Então, no Antigo Testamento, eles tinham essa metáfora para Deus, Deus como rocha. Já no Novo Testamento, Cristo ele é identificado como a rocha em que a igreja está estabelecida. Pedro falou, né, que Cristo é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Na verdade, aqui ele está citando um salmo que apontava para Cristo. Ou seja, Cristo é a pedra em que a igreja está estabelecida, né? Tem até aquele debate sobre qual que é o alicerce da igreja, se é Cristo, né? Ou se é Pedro, por exemplo. Mas aqui Jesus, o Novo Testamento ele deixa claro que o alicerce, a rocha, é Jesus Cristo, né? Quando Jesus disse para Pedro, vós sois Pedro, e sobre essa pedra, eu vi uma ilustração que é como se Jesus fizesse um jogo de dedo, assim, ó, essa pedra, assim, ó, tu é Pedro, e sobre essa pedra, com o dedo assim, se referindo a ele, sobre essa pedra, a igreja será edificada. Então, Cristo, ele é a pedra, ele é a rocha da igreja, né? Paulo também escreveu aos Coríntios, falando de Cristo como a pedra, como a rocha, em que a igreja está alicerçada, está ali em 1 Coríntios 10. Então, quando uma casa está alicerçada sobre a rocha, pode vir os ventos, pode vir as tempestades, que ela não vai derrubar, ela vai subsistir. Nós podemos aplicar aqui
que quando nós estamos alicerçados em Jesus, pode vir as crises, pode vir as doenças, as enfermidades, doenças assim terríveis, que se a pessoa não estiver alicerçada em Cristo, ela pode sucumbir ali, pode vir, por exemplo, as crises emocionais, pode vir aí a depressão, a ansiedade, às vezes traições no meio da igreja. Tem pessoas, por exemplo, que saem da igreja porque o fulano, o irmãozinho do lado, começou a falar mal dele, falar mal dela. Não que isso não seja um problema, mas só que quando a pessoa está alicerçada em Jesus Cristo, nada consegue tirar ela dos caminhos do Senhor, porque ela está como aquela a metáfora da rocha, né, que significava no Antigo Testamento segurança em Deus. A pessoa que está alicerçada em Cristo, ela está segura em Cristo. Então pode passar por doença, pode passar por depressão, pode passar por ansiedade, pode o fulano, Bertano falar mal, pode ver escândalo na igreja, pode ver qualquer absurdo, que ela vai continuar firme em Jesus Cristo. Por quê? Porque ela está seguro naquele que é a fonte de toda a segurança e de toda a proteção. Amém?